Cara, quando foi que você percebeu que tinha algo errado ali no seu modo de atuação referente aos relacionamentos, né? Que não se conecta e, né, tinha alguma coisa estranha. Quando foi que você percebeu isso? Cara, eu percebi, assim, uma época que tinha meio que um egoísmo em mim e que eu não gostava. Só que eu não sabia que fazia parte de toda essa, né, esse que era um traço de personalidade e que dava toda essa volta. E que, na verdade, tudo que eu fazia, assim, em relação a relacionamentos, a negócios, a conhecer mulheres, a conhecer pessoas, até homens, era assim, para dar uma volta e me beneficiar. Nunca a pessoa, nunca o Uhum. próximo. Tanto que quando eu batia papo com alguém, na hora que eu falava, tudo bem, mas quando a pessoa falava, eu desconectava, eu não prestava atenção, ou seja, era tudo ao redor de mim. Aí eu comecei a perceber, falei, cara, isso não está certo, cara, alguma coisa está acontecendo, eu preciso, e eu sempre fui muito curioso nessa parte de, tanto de, da parte de psicologia, né, de ler bastante coisa, de trauma infantil, tal, de autoconhecimento para mim, quanto na parte de, como é que chama? Quando você quando você faz a entrevista com a pessoa para saber o que ela tem, não tem um nome lá, como é que chama? Não lembro agora. Anamnese? Quando você vai. Anamnese, a entrevista inicial, né? Isso, Análise, isso, avaliação. análise, isso, Uhum. análise, né? Eu sempre fui assim muito interessado nessa parte de me analisar, né? E de repente comecei a perceber também nas outras pessoas. Então foi por isso que eu acho que eu acabei descobrindo, de tanto me perguntar, de tanto eu não conseguia me conectar. Ontem mesmo, por exemplo, eu estava no restaurante, quando isso começou a acontecer, assim, de eu não me conectar e eu falar, putz, que chato essa pessoa falando, sabe assim? Eu falei, não, cara, eu tô errado, não sou só eu, sabe? Então eu não estou aqui só em interesse de estar conversando com essa moça aqui para ter algo, para que ela tenha algo comigo. Não, ela tem algo a trocar comigo e eu com ela. Então eu vou prestar atenção, isso daqui é bacana, não precisa ser só um relacionamento homem e mulher, pode ser um relacionamento de amizade. Então várias coisas nesse sentido. Então é você começar a olhar e mudar o comportamento e Entendi. perceber que não percebia, né? Teve mulheres que reclamaram, que chegaram a apontar isso para você, e você. Qual foi sua reação quando isso Cara, não, aconteceu? nunca aconteceu. Nunca Não? aconteceu. Talvez não sei se também eu atraísse pessoas que ou completavam esse traço ou que fossem espelho desse traço. De repente também não sabiam que tinha, pode ser. Mas para mim nunca reclamaram assim. Porque eu achei assim que eu tratava a mulher bem, mas não para ferrar ela, para usar ela e depois largar. Não. Eu achava que eu tratava bem porque eu falei, poxa, apesar de eu não estar tendo nada muito sério com ela, eu vou tratar ela bem, independente de qualquer coisa. Só que aí, cara, na verdade era a minha personalidade fazendo uma volta ali para me beneficiar e depois aí Uhum. eu meio que sumia e aí as meninas ficavam doidas da vida, né, cara? Porque elas ficavam afim de mim, mas não era uma coisa doentia. Por exemplo, eu só sumia, eu não ficava aquela coisa conquistando o tempo todo e fazendo a mulher ficar completamente louca e apaixonada e ficar maltratando. Não, jamais isso daí também, sabe? Era uma E coisa. aí só sumia. E aí por que você sumia? Você não tinha coragem de chegar lá e ferir os sentimentos dela? Ou o que passava na sua cabeça quando você sumia? Cara, talvez por trauma de ex-namoradas, pode ser, não sei, e porque eu não queria nada sério, na verdade. Mas aí você achava que não tinha que dar nenhuma satisfação para ela E para aí terminar de forma. eu não sabia como agir, na verdade. Como é que eu ia falar para a menina assim que eu queria assim, da gente ter um negócio bacana ali, mas que só uma curtição, entende? Eu não sabia como falar, na verdade. Era Geralmente é mais ou assim, menos né? isso. Eu também passei por isso. Aprendi muitos comportamentos narcísicos, né? E tive que passar por um processo longo de autodesenvolvimento. Então, quando eu fazia isso, era, era não tinha coragem de falar mesmo. Talvez se falasse também, a pessoa nem ia ter interesse em ter algo só superficial. Às vezes é uma É, pessoa que está procurando relacionamento, mas como às vezes tem essa questão um pouco do egoísmo, né? Eu quero e pronto, né? E aí você acaba, de repente, depois, quando na hora de terminar, você não tem nem a coragem de falar, né? Eu acho que você se sente mal por dentro, fala, putz, como é que eu vou falar que eu, né, nunca tive afim da pessoa, né?
simplesmente desaparece, né? Mas aí é que você falou a grande diferença, né? Você não volta depois para ferrar mais com a vida da pessoa, né? Vai procurar outra. Esse é o padrão, não é? É. Cara, teve até uma menina, a última menina que eu tive relacionamento, assim, que a gente saiu algumas vezes, que eu até falei pra ele, olha, sei lá, a gente ficou algumas vezes, mas eu, sei lá, não senti muita conexão, gostei de ficar com você, eu não quero mais te machucar, falei isso pra ela. Eu senti que você ficou envolvida e eu prefiro que a gente não continue. Foi bem assim. Ela falou, pra mim tá tudo bem. Falei, então eu prefiro, eu senti até vontade, cara, porque o homem tem muita vontade sexual e tal, né? Mas eu falei, cara, eu não vou procurar ela, porque é sacanagem, sabe? Então eu comecei a ter essa consciência, eu falei, cara, eu posso fazer qualquer outra coisa aqui, mas ela eu não vou procurar, não. Vou te fazer uma pergunta aqui. O que é empatia para você? Cara, olha, foi difícil para mim entender o que era. Eu tô começando a entender. E eu comecei me colocando no lugar do outro e parar de fazer o mal pro outro. Isso foi a primeira etapa, né? Aí, acho que com isso você consegue começar a desenvolver uma empatia. Eu acho que é o primeiro passo, né? O segundo passo o que acontece? É quando você está ali e você cria uma conexão um pouco mais profunda, eu acho, com a pessoa, e você consegue meio que entender o que ela possa estar sentindo. Se ela te conta uma história, poxa, perdi meu pai, não sei o quê, e você acaba meio que você se conecta e se emociona junto ali, sabe? E aí não é uma coisa egoística, é uma coisa que você está ali para ouvir e para ser solidário. Acredito que seja isso. Eu acredito que seja isso. Você não sente isso com outra pessoa? Cara, não sente, você sabe o que é, eu comecei a sentir, sim. Eu comecei a sentir. Depois que eu comecei a desenvolver isso, acho que é um processo de desenvolvimento mesmo. Você começar a fazer o bem para o próximo, você começar a se colocar no lugar do próximo, você vai começando a entender e sentir o que é. Eu comecei a sentir, sim. Acho que eu saí meio do estado de... como é que eles chamam? De anestésico, né? É do modo automático, né? A nossa mente fica vagando como se fosse uma alma penada, né? E aí você não tá nem aí para ninguém, é você ali que você quer, dane-se, né? Mas é quando você sai desse estado, você volta para o presente, começa a se conectar com as pessoas, aí você começa a desenvolver essa habilidade, né? Que o narcisista não desenvolve essa habilidade. Né? O narcisista, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ele rompeu com o próprio eu, o próprio self dele, e ele criou uma personalidade fantasiosa onde só ele importa, ele é perfeito. Quando ele começa a chegar perto dele ali, como ele se sente de verdade, ele projeta no outro. Né? E aí ele sabe que é abusivo, mas ele não tá nem aí. Ele sabe que vai ferrar com a vida da pessoa, mas não tá nem aí. Entendeu? Ele quer mais ele mesmo e não se importa em fazer o mal para as pessoas. Né? Essa acho que é a grande diferença, né, do transtorno de personalidade narcisista. Falando a grosso modo aqui, até porque a gente tem pouco tempo, né? Mas é a grande diferença. Quem tem a personalidade narcísica tem esses traços, né? Às vezes até manipula, às vezes até, né? Sabe que a pessoa vai se apaixonar, vai gostar, mas não tá nem aí e tá tudo bem, porque eu não sei o que é isso, eu não sei o que é sofrer por alguém, né? E aí você já desenvolveu essa consciência, né? Sim. Então, eu percebo assim, no meu pai, cara, eu não lembro, assim, eu era moleque, meu pai faleceu, eu tinha 19 anos, eu não sei, mas a minha mãe, assim, ela não, eu acho que ela era um pouco abusiva, mas sem saber também, cara, sem saber, sabe? Porque ela perdeu a mãe novinha, ela estudou em colégio interno, então ela não tinha muito contato com o pai, acredito que tinha muito trauma emocional, muito vazio, né? Perda da mãe muito pequenininha, falta de amor, ixi, aí vai longe, né? Então ela teve 3 filhos, eu e mais 2 irmãs, e aí ela fez o melhor que ela pôde, foi isso que ela disse, cara. Só que assim, a minha mãe, esse é o lance do vitimismo, minha mãe sempre foi muito vítima, e eu herdei isso e fui muito vítima por muito tempo. Então, a minha mãe tinha muito o lance de vitimismo e de dar uma manipuladinha assim nos filhos, sabe? E de achar que só ela era certa, tal, não sei o quê, e de fazer o negócio da troca, de ela fazia sempre esperando alguma coisa ao contrário, entendeu? Então, cara, você se conectava de um jeito ali nela
Você não conseguia meio que sair também, não, porque ela, quando você tentava sair, ela se fazia de vítima. Eu não percebia esse padrão. Aí eu voltava, ficava ali, adulava, aí ela me maltratava, me fazia mal. Ah, você não faz nada, quem faz tudo aqui sou eu, sabe as coisas assim? Uhum. Entendi. Então tinha bastante problema ali, acho que emocional também e tal. Esse é um padrão narcisista. Então. É um padrão, porque eu vou gravar um vídeo que são 10 tipos de narcisistas, né? Uhum. E é assim, tem os níveis, tem, né, os graus, como você falou, existe o transtorno. Esse é um padrão, né, narcisista. Quando a gente vem desse padrão familiar, a gente dá as duas uma. Ou a gente se torna uma pessoa codependente, né, que é aquela pessoa que vai ser o doador, ou então uma pessoa que pode ser narcisista ou uma pessoa que tem traços narcísicos, Uhum. né? Eu vim de Entendi. uma família assim, né? Um pai, no meu caso era meu pai. E aí eu aprendi comportamentos, né? Narcísicos também, fazia isso, mas aí quando eu comecei a entender o que era empatia, se colocar no lugar do outro, aquela história toda, né? Por que eu deveria me relacionar com as pessoas? É só por sexo? É só por obter vantagem? Validação? O que é que eu queria no relacionamento, né? Quando eu entendi isso, eu falei, nossa, cara, olha só que tipo de pessoa que eu estava sendo, Você né? acorda, né? Parece que você dá uma acordada, assim, né, cara? É engraçado. Desperta, né? E se você não sabe que é errado, foi isso que eu comentei até com você. Você acha, como você vê num padrão funcionando daquele jeito a vida toda, você tá ali, cara, rodando aquilo lá, e você fala, pô, a vida é assim. É mais ou menos isso, a vida é assim. Existe alguma coisa fora? É mais ou menos assim, você não tem como saber, porque você veio, eu morei muitos anos com a minha mãe, né? Até casar, eu fiquei ali, vivi muito com a família, muito grudado ali e tal. Puta, então você é programado. Você é programado e você não consegue entender que aquilo está errado. Você acha que a vida é daquele jeito mesmo. E hoje você conseguiu se desconectar dessa questão? Sua mãe, Cara, dessa olha, dinâmica? a mãe tá sendo muito difícil. Agora eu tô conseguindo assim, porque, cara, laço com a mãe é muito difícil. E a minha mãe, assim, ela sempre me ajudou muito a vida toda. Então, cara, é mais complicado ainda, porque você sente uma. Você tem um sentimento de querer entregar para ela também absurdo, assim. Então, é difícil você sair, entendeu? Aí, quando eu entendi esse comportamento, eu falei: olha, a mãe entrega tudo para o filho e o filho tem que entregar para o mundo. Se ele não devolver tudo para a mãe, tá tudo bem. Foi isso que eu desenvolvi de mentalidade, que senão eu não ia conseguir jamais ir embora dali. Porque se eu tivesse que devolver tudo que ela me deu, cara, eu tava lascado. Aí eu ia ficar grudado na mãe a vida toda ali. Então, Ia virar o que eu um desenvolvi na minha bebezão. cabeça foi isso. Eu falei, ó, tudo que ela me entregou, eu devolvo pro mundo agora. Eu vou fazer o meu melhor para pro mundo. E sem culpa nenhuma de não conseguir entregar o que ela precisa ou o que ela esteja cobrando de mim, né? Você fez terapia? Cara, eu fiz terapia um pouquinho, mas eu estudei muito, cara, assim, bastante. Eu fiz constelação, aprendi bastante nas constelações. Eu fiz bastante terapia como é que chama? De respiração e acessar o subconsciente, Uhum. ressignificar coisas. E nas terapias eu prestava muita atenção para aprender, sabe? Sei, sei. Então, além de eu fazer a terapia, eu ficava perguntando, enchendo o saco. Uhum. Isso tudo é terapia, né? Constelação, são terapias integrativas, né? Que quando a gente fala terapia, a gente acha que é só a terapia cognitiva comportamental comum, né? Você vai lá, fala por uma hora e sai fora, né? Não, É, tem outros tipos de terapias. É por isso que eu uhum. acredito que em terapias integrativas, elas, cara, te trazem um nível de autoconhecimento muito profundo, um resultado relativamente mais rápido, Eu né? acho também, cara. Total, total. Então, mas você precisou garimpar muito, né, para chegar nessa consciência, né? Tirar Cara, esse muito peso foda. dessa dívida, né? Cara, muito foda. Eu sempre assim, é o lance orar e vigiar. Acho que tem mais ou menos uns 5 anos que eu faço isso 24 horas por dia em mim. Eu orar e vigiar. É o que eu sinto e o que eu penso. O que eu sinto e o que eu penso. Falo, não, tá alguma coisa errada. Tem um sentimento de dívida. Tem alguma coisa errada. Como é que eu ressignifico? Aí eu sempre fazendo perguntas. Sempre que você Uhum. faz perguntas, as respostas vão chegando. Ou você acessa alguma coisa, ou vem a resposta, e aí você vai ressignificando, desconstruindo e reconstruindo. Foi assim. Legal, né? Olha só como
precisa de um trabalho interno, mesmo que a pessoa não tenha transtorno de personalidade, naquela mecânica do mal rodando ali, mas a pessoa tem algo na personalidade dela que faz ela se comportar dessa forma, né? Mesmo não tendo um transtorno de personalidade narcisista, é difícil sair desse padrão, dessa bolha, desse espectro, não é? Cara, é difícil, cara. Principalmente, cara, com a mãe, que assim, que é uma conexão muito profunda, cara. Muito profunda, é muito difícil mesmo, cara. Com a mãe, fora outras coisas assim, dos meus traumas de infância, eu tive também aquele lance do complexo de Édipo, e vim trazendo também. Ixi, aí junta tudo, é uma conexão com a mãe, velho, absurdo ali. E foi galgando, cara, foi galgando. A minha mãe sempre queria enfiar as coisas em mim, sabe, assim, ultrapassando os limites. Não, você vai fazer isso aqui, até eu conseguir me fortalecer e falar não, respeita a minha opinião. Olha, foi difícil, cara. Porque quando você é fraco emocionalmente ali, a galera te invade mesmo, cara, faz o que quer, né? Exatamente. E olha só como é engraçado, né? Com a sua mãe, você era fraco emocionalmente ali. Nos relacionamentos, tinham aquela questão de evitar. Então, para as mulheres, o cara, né, nossa, sai fora, e elas ficam apaixonadas, ficam querendo, né, ter algo a mais, e você evitando. Tava preso na mãe, né? Cara, muito provavelmente. Casado com a mãe, ó. É o lance de casado com a mãe, né, que eles falam, né? Tava casado com a mãe, né? E hoje, como você vê a questão de relacionamento amoroso seu, assim, afetivo, namorada? Você é solteiro hoje, né? Cara, hoje eu tô solteiro, eu tô na transição, vou te falar sério, eu me divorciei e ainda é difícil, eu tenho um filho e ainda é um pouco difícil conversar com a mãe, né? Aí eu falei, eu vou fazer o teste, né? Eu cheguei para ela e falei assim, ó, você sabe que você roda num padrão de personalidade narcisista, né? E você não sabe disso. Aí ela joga para mim. Aí quando ela jogou para mim, ela falou, não, é você que tá doido, é você que não sabe o que tá fazendo, tá meio hostil comigo, que não sei o que e tal. Eu falei, pronto, então essa daí não tem jeito mesmo. Como ela não reconhece o padrão dela, então acabou de vez, assim. Porque ainda você fica pensando, cara, porque quando é casamento e tem um filho, você ainda fica pensando em tentar dar certo, em tentar fazer a mulher fazer uma terapia. Mas, eu desisti, assim, na verdade. Graças a Deus agora eu tô consciente, deixa ela seguir a vida dela. Foi bom enquanto durou. Eu acho que, assim, o lado bom que eu levo disso também é que ela me forçou a ser cada vez melhor, porque ela só me criticava e me jogava para baixo. Então fui fazendo e me tirando da zona de conforto, apesar de nunca estar bom. Isso fez eu me mexer um pouco, entre aspas. E agora, cara, eu tô na transição em assim, não saber o que fazer. Porque ou eu embarco num relacionamento, e eu quero ter mais filhos, cara, entendeu? Uhum. E como é que tá? Então, como é que eu vou embarcar num relacionamento meia boca? Então, ou eu entro num relacionamento logo com uma pessoa que vai entrar na minha vida e para construir algo e ter filhos, ou não tem como ter um relacionamento, porque eu vou começar um relacionamento com alguém, e depois lá na frente eu vou falar, não quero mais. Eu tô nessa sinuca de bico agora, entendeu? Então eu tô sem ninguém. Eu converso até com meninas, mas eu não sei o que fazer. A verdade é bem isso, entendeu? E o que você busca num relacionamento hoje? Cara, eu quero uma mulher assim, não para me completar, mas para somar a minha vida, né? E que esteja ali me apoiando, eu apoiando ela, né? Nessa caminhada aí que é difícil. Agora eu tô investindo na minha empresa pra caramba, trabalhando pra caramba, talvez eu não tenha nem tempo para relacionamento, então eu tô deixando um pouco de lado, mas eu quero construir assim uma família mesmo. Novamente, agora que eu tô até melhor, acredito que eu não atraia mais pessoas assim, né? Porque quando você melhora, você começa a atrair outro tipo de pessoa, né? Você vai atrair o tipo de pessoa que está no seu padrão vibracional, né? Aquilo que você tem programado na mente. Então, você quer um relacionamento saudável, só que é importante estar definido que você quer realmente um relacionamento saudável, né? Não que você precise, mas eu quero. É normal a gente querer, né? A gente não precisa. A gente consegue viver bem sozinho, tá tudo bem,
Mas quando aparecer uma pessoa certa, bacana, né, que tem os mesmos valores que os seus, né, quais são os valores inegociáveis em relação a um relacionamento? Né, os seus valores inegociáveis, né? Por exemplo, eu sempre falo, o meu tem que ser a pessoa que está disposta ao autodesenvolvimento, tem que estar disposta à resolução de conflitos. Eu tenho que ser eu mesmo e ela tem que ser ela mesma, sabe? Só exemplificando, né? Quando você tem isso claro, cara, quando a pessoa errada aparecer, você já vai saber na hora, falar, opa, tem um padrãozinho aqui que não é meu, sai fora, né? E é isso. Tá disposta a aprender e tá disposta a se desenvolver é legal, cara. Isso é legal. A tendência é crescer junto, né? Legal mesmo. Com certeza, né? Tem alguma pergunta, alguma questão que você gostaria de trazer aqui? A gente tem mais 8 minutos. Cara, então, em relação, se você pudesse me ajudar com isso aí do, do relacionamento, eu na verdade eu tô numa sinuca de bico, assim. Porque agora no momento do que eu tô trabalhando e tal, poderia vir uma mulher para somar, bem legal assim, para ter um relacionamento duradouro, para ter filhos mais para frente. Mas assim, eu não sei se agora, no momento, daria para ter. Você entende? Mas por quê? Agora, exatamente. Cara, porque eu estou muito mergulhado no trabalho, eu ainda dou conta do meu filho, que ele fica comigo metade da semana. Então é um negócio muito complicado, assim, sabe? Então tem fim de semana que ele fica comigo, fim de semana não. Então é mais ou menos assim. Então tá meio complicado. Precisa ser alguém, mas o que é que você quer de verdade? Qual a sua intenção? Cara, a minha intenção é ter uma companheira bacana, assim, que venha para somar, que venha para, sabe, me apoiar. Eu acho que, principalmente quando você está construindo algo, uma empresa, você tem que ter apoio ali. Até a pessoa te fala, não, vai dar certo, vai não sei o quê. Não Uhum. falar o contrário, né? Você é um quebrado, você não dá certo. E comigo era assim, sabe? Infelizmente. Comigo era o contrário, cara. Eu tava ali me matando e ainda sendo jogado mais para baixo ainda. Eu acredito que essa questão tô afogado aqui no meu trabalho, isso é falso. Embora possa ser real, né, o que você está Uhum. vivendo, Aham. mas isso é algo que o seu cérebro está criando. Por Sim, quê? Talvez por estar saindo de um relacionamento, né, com esse padrão, talvez o seu cérebro esteja com certo medo de se envolver novamente, embora você queira, também. né? Então essa é uma dinâmica que roda por trás. Então você tem que, toda vez que você pensar, estou mergulhado em trabalho, pensa na sua intenção real, eu quero ter um relacionamento saudável, né? Então começa a pensar, por que eu estou atolado nesse trabalho? Será que é porque a empresa está crescendo, eu preciso? Ou é possível eu desenvolver meu trabalho e ter um equilíbrio da minha vida pessoal, emocional principalmente, né? Afetiva, Entendi. entendeu? É possível, cara. A gente tem que viver no equilíbrio. Quando tem uma coisa que está desequilibrada, mais trabalho do que vida pessoal, social, tá errado. A gente tem que ter o equilíbrio. Assim a gente Uhum. alcança o status de poder, né? Se está Sim. desequilibrado, pensa no motivo do desequilíbrio. Talvez seja o medo. Então, na verdade, assim, eu estou muito contente agora que depois de muitos anos também, desenvolvendo, investindo, trabalhando, a empresa está começando a decolar, sabe? Então eu Uhum. estou trabalhando porque está me dando prazer de construir. Porque agora, antigamente, o que acontecia? Eu estudava, trabalhava e não tinha resultado nenhum. Estudava, trabalhava, não tinha resultado nenhum, nem micro resultados, eu não conseguia enxergar. Então eu passei Uhum. durante, sei lá, um ano, quase 2 anos, estudando, trabalhando sem resultado, cara. É muito duro isso, cara. É dolorido. Você vai fazendo Uhum. ali. Então agora chegou uma fase, cara, que tá fluindo uma doideira, assim, ó. E aí quando você vai fazendo e vai dando resultado, micro resultados que sejam, putz, aí você continua, né? Aí você vai, putz, aí você cresce, cresce, cresce. Então, eu tô no momento fazendo por prazer. Em relação ao relacionamento, eu te confesso que eu tô com medo de atrair esse tipo de mulher de novo, cara. Eu vou te Uhum. confessar que sim, de repente a mulher me parecer ali que é super boazinha e legal e depois começar o bicho pegar. É. Aí quando você Pensa, vê, pensa nos valores pessoais em relação ao relacionamento que você tem, que são aí esses valores inegociáveis. Você tem que ser você mesmo, essa pessoa tem que estar uhum, disposta ao autodesenvolvimento. Quando você conhecer uma pessoa,
Experimenta contrariar ela, dizer não, fazer uma crítica também. Mas uma crítica, obviamente, respeitosa, né? Construtiva. Uhum. Vê como ela reage a essa crítica, entendeu? Só aí Entendi. você já começa... Cara, você já pega. Entendi. Vê se tem aquela questão do love bomb, de te colocar num pedestal, né? E, na verdade, assim, tem que ser uma coisa equilibrada, que vai construindo, sabe? Observa como ela trata as outras pessoas que não dependem dela também. De Sim. repente, funcionários, empregados, um garçom no restaurante, né? Primeira coisa, você saber quem é você e o que você quer, né? Então, cara, você Uhum. começa a avaliar, você começa a analisar e falar, ah, então tudo bem, nessa pessoa aqui tá aí tendo os checks, né? As marcas ali positivas, né? Aí você vê que a pessoa tem um jeito meio estranho, trata algumas pessoas que não... Ela não precisa dessas pessoas, né? De uma forma meio arrogante, fala só dela, né? São esses os primeiros sinais. Você não precisa ter medo, cara, porque você decidiu, optou por ter empatia pelas pessoas. Uhum. Você optou a ser saudável, a não prejudicar, a somar na vida das pessoas. Quando você tem essa intenção verdadeira, né, tendo conhecimento ali, daqueles padrões antigos na sua mente, pode ir tranquilo, cara. Que daí você já sabe falar não, você já sabe o que você quer, principalmente o que você não quer, né? Uhum. E a gente mais fortalecido emocionalmente, assim, mais independente emocionalmente, você já cai fora ali rapidinho, né? Com Você não fica certeza. naquela dependência, né? Com certeza. Mas aí é preciso se libertar do padrão antigo, né? Se você Sim. do padrão ali da infância. Se você acha que você já está liberto, encara esse relacionamento que você teve como uma lição. Você aprendeu a sua lição porque você está querendo ser empático, né? Sentir o que o outro pode sentir para poder se relacionar de forma equilibrada, né? Quando você tem essa intenção, esse relacionamento serviu para que você aprendesse essa lição. E você aprendeu essa lição que veio da sua infância, na verdade. Né? Esse relacionamento serviu para você quebrar um padrão que veio da sua infância nesse relacionamento com a sua mãe. Quando você se divorciou da sua mãe, quando você faz essa separação, pronto, você está pronto. Entendi. Cara, eu percebi também até o meu padrão, assim, que era o mesmo da minha mãe, que para conseguir as coisas, como não tinha habilidades sociais, que hoje em dia eu tenho muito mais, né? Eu me fazia de vítima ou eu manipulava. Olha só, cara. E depois que também eu fui notar esse padrão. Porque assim, se você tem habilidades sociais e habilidades de negociação e várias habilidades de vendas, você não precisa se fazer de vítima e nem manipular a pessoa para você conseguir as coisas. Uhum. Então eu rodava, depois que eu percebi que eu rodava nesse padrão também para conseguir as coisas. Uhum. Entendeu? Pois é, precisa manipular, né? Agora a gente não precisa mais disso, né? Quando você se enxerga ali, quebra esses padrões, você se torna uma pessoa melhor, né? Inteligente, né? De forma emocional. Sim. E você não prejudica, né? Quando você manipula os outros, e aí a partir do momento que você tem a consciência que você está fazendo isso, você se agride, né? E aí, peraí, é uma falta de amor próprio. Então, eu preciso manipular para provar para mim mesmo que eu sou o cara. Entendeu? É uma briga diária onde você tem que provar para você mesmo que você é uma pessoa que tem valor, né? Putz, cara, é verdade, cara, isso aí. É um outro insight. É verdade. Bom, então é isso. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição em ter essa conversa muito legal. Qualquer Legal. dúvida, estou à disposição, me chama lá e a gente troca uma ideia, tá bom? Beleza, querido. Obrigado aí, sucesso também, viu? Valeu, obrigado, abraço. Obrigado por vários vídeos lá seus também que me ajudaram muito. Que bom, fico feliz em contribuir. Um abração. Tchau, Beleza, tchau. cara. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.